né? Então, Mari, por favor. Obrigada, gente. Eu queria começar, então, agradecendo as queridas companheiras do coletivo Feminista, Sexualidade e Saúde pelo convite e por agora já vários anos aí de colaboração e parceria que a gente tem, né? Muito bom. Muito bom ouvir a Patrícia. Obrigada, Patrícia, também pela parceria que você já tem tido com o coletivo Margarida Alves. É uma alegria muito grande. E também é muito bom compartilhar essa mesa com a minha amiga do coração, Ellen, assim. Acho que eu tenho muita saudade dos tempos em que a gente se encontrava em pessoa, mas acho que, de outra forma, também essa pandemia e essa coisa do trabalho online tem criado várias possibilidades, assim, conexões e redes que a gente não imaginava antes, né? Então, acho que também tem uma potência de transformação aí, que eu vou trazer também um pouquinho na minha fala, para falar sobre o tema do aborto. Então, na minha intervenção aqui hoje, e aí acho que foi ótima a fala da Patrícia, porque tem vários pontos também que eu vou tratar, mas acho que de uma outra perspectiva, de um outro olhar, que é um pouco mais jurídico-político, e eu queria mesclar uma análise do contexto internacional e da evolução histórica dos padrões em direitos humanos quanto ao aborto, com a análise do caso brasileiro. Para, no final, tratar um pouco do momento em que a gente está vivendo hoje, que eu acho que é um momento de virada mesmo, assim, de grande mudança paradigmática em relação à forma como a gente pensa o acesso e o cuidado em abortamento, né, uma mudança que já vinha acontecendo, eu acho que aos poucos, microscopicamente, aí nesse nível mais micro, mas que a pandemia e a crise gerada pela pandemia contribuiu, eu acho que para impulsionar, assim, né, e acelerar. E eu acho que é muito importante a gente localizar o Brasil nesse contexto local, nesse contexto global. Por quê? Porque as tramas, né, do aborto no Brasil, elas são tecidas sempre em relação a esse contexto. As ativistas brasileiras, elas se apropriam da linguagem dos direitos humanos, né, da linguagem dos organismos internacionais nas lutas locais, ao mesmo tempo que elas são uma importante força nesses espaços também, assim, historicamente, acho que todo debate sobre direitos sexuais e reprodutivos, a gente olha para as organizações feministas brasileiras sempre presentes nos espaços internacionais que estavam discutindo isso. Por outro lado, foram as mulheres brasileiras as responsáveis por uma das descobertas mais incríveis que revolucionou o acesso e o cuidado ao aborto no Brasil, que é a descoberta do misoprostol, a descoberta de que o Citotec é um medicamento né, de essencial, não só para o abortamento, mas para a vida e saúde reprodutiva como um todo, para várias outras coisas aí, né, outros procedimentos na ginecologia e obstetrícia. O misoprostol, ele salva vidas, né, então, assim, ele é um divisor de águas, eu acho, quando a gente pensa em saúde reprodutiva, e foram as mulheres brasileiras que descobriram isso e deram essa coisa ao mundo, né, então, assim, acho que é muito bacana pensar que essa mudança, que essa transformação, ela vem do micro também, de um experimento social, assim, não foram os laboratórios, não foram os médicos, não foram, né, assim, enfermeiros, profissionais de saúde que descobriram, assim, foram as mulheres brasileiras experimentando com a ajuda de profissionais, né, então, assim, os farmacêuticos, os vendedores de farmácia, as pessoas que iam, né, dando algumas orientações aqui e ali, mas foi produto de uma experimentação social que depois, mais à frente, a saúde pública vai investigar e vai ver que, de fato, isso é revolucionário. E eu acho que a última coisa é como que o governo brasileiro hoje se vale, né, da sua posição ao direito ao aborto para ganhar visibilidade e legitimidade com seus aliados conservadores na arena política internacional. Então, eu acho que, para mim, assim, pensar as lutas sociais e políticas quanto ao aborto no Brasil, isso não está alheio nem desconectado ao que se passa ao plano internacional, mas as duas coisas, elas estão muito conectadas, influenciadas, e é um pouco isso que eu vou tentar fazer, assim, chamar essas conexões, assim, mostrando o que está acontecendo no mundo, o que vai se passando aqui no Brasil de um ponto de vista histórico. Então, a gente pode começar, e eu gosto muito de uma cronologia que a Joana Erdmann e a Rebecca Cook propõem, que é de pensar, elas estavam pensando em duas fases ao aborto, e aí agora eu vou acrescentar uma terceira, né? Uma primeira fase, né, com relação ao aborto, nesse campo do direito internacional dos direitos humanos, o aborto, ele entra no debate dos direitos humanos apenas nos anos 90, né? Então, ele entra como uma discussão, assim, né, como pensar isso como direito nos anos 90.
com as conferências da ONU e especialmente a Conferência de Cairo sobre População e Desenvolvimento. Foi nessa conferência que as ativistas feministas, elas conseguiram, né, convencer governantes, né, de mudar o paradigma que até então existia e se pensava com relação à reprodução, né? Se antes era um paradigma populacional e desenvolvimentista de controle de natalidade, controle de fertilidade, controle dos corpos, a gente passa finalmente a pensar em direitos sexuais e reprodutivos, e a usar essa categoria, a falar dela. Então isso é muito recente, assim, né, se a gente pensa do ponto de vista histórico, isso acontece só nos anos 90. E aí, então, a gente tem finalmente os direitos reprodutivos reconhecidos aí na plataforma de Beijing como o direito básico de decidir livremente e de modo responsável o número, o espaçamento e o momento de ter filhos, e aí de ter informação suficiente e os meios para tomar essas decisões, livre de discriminação, coerção ou violência. Então, esse é o conceito de direitos reprodutivos segundo o direito internacional dos direitos humanos. E esse reconhecimento político dos direitos reprodutivos é fundamental para a gente pensar a evolução do direito ao aborto, porque eu acho que uma grande desconexão aí, né, que existe é que o aborto, nesse momento, ele não é tratado como direito. E, na verdade, até hoje, não existe, dos organismos internacionais, nenhuma decisão, nenhuma manifestação concreta, formal, de que o aborto seja um direito. Então, nesse primeiro momento aí, nos anos 90, na Conferência de Cairo, o que a gente tem é que vários governos vão se unir aí em uma empreitada encabeçada pelo Vaticano, e aí a gente está revivendo isso agora, né, e o Brasil sendo agora, nesse momento contemporâneo, uma das figuras centrais na articulação, né, contra direitos sexuais e reprodutivos. Naquele momento era o Vaticano o grande articulador disso, e que vai tentar impedir, né, de que o aborto seja incluído na lista de direitos reprodutivos, ou mesmo seja reconhecido como um cuidado de saúde ou um método para a regulação da fertilidade. E o que vai acontecer, então, que com a pressão desses grupos conservadores, você vai ter o que ficou conhecido mais tarde como o Acordo de Cairo, né, e que esse acordo foi no sentido de que, para a gente não perder completamente, você reconhece o aborto inseguro como um problema de saúde pública, né? Já havia altas taxas de mortalidade materna, essa já era uma questão que a Organização Mundial de Saúde estava tratando muito, e aí a perspectiva que sai desse momento é a ideia de que a gente precisa reduzir as taxas de aborto por meio de planejamento familiar, e a gente tem que assegurar que mulheres, pessoas gestantes, elas não vão morrer por abortamentos inseguros. Mas a perspectiva não é uma perspectiva de reconhecer direito ao aborto, é uma perspectiva de prevenir abortos, evitar riscos do aborto seguro e reduzir os danos do aborto inseguro. Mas não existe qualquer entendimento aí nesse contexto, aí nos anos 90, de se pensar aborto como um direito. Aborto era um mal a ser evitado, né? Era um mal de saúde pública que deveria ser reduzido, que deveria ser evitado e que os danos e riscos deveriam ser contidos, né? Então ele não era considerado um serviço de saúde reprodutiva. Ele era simplesmente, não podia ser uma causa que os estados deixassem as mulheres morrer dessa causa. E aí é muito interessante que no Brasil, se a gente olha então, esse é o contexto internacional, no Brasil a gente está vivendo um momento em que é pós-redemocratização, em que as feministas elas fizeram um trabalho incrível, né, no contexto da redemocratização para garantir, por exemplo, que a gente não tivesse uma Constituição que garantisse, que albergasse aí o princípio de proteção da vida desde a concepção, né? Então a gente não tem uma Constituição que defende direito à vida desde a concepção, porque o lobby feminista foi muito forte, né, no processo constituinte, conseguiu garantir isso, mas conseguiu também garantir uma série de outros direitos constitucionais para as mulheres. E aí nos anos 90 segue muito esse discurso do marco internacional do abortamento inseguro como uma questão de saúde pública. E aí o que as feministas vão fazer nesse contexto é lutar pela implementação do serviço de aborto legal nos casos previstos em lei, que até então também não existia, né, uma rede, de fato, de serviços de abortamento legal no país, assim. Então eu acho que a grande conquista que vai acontecer nesse plano mais formal no Brasil nos anos 90 é a conquista, então,
do estabelecimento de serviço de abortamento seguro no recém criado, né, Sistema Único de Saúde, assim, que também foi revolucionário o Sistema Único de Saúde na Constituição de 88. Então, acho que é um momento muito, muito central também, assim, no Brasil que a gente está vivendo. Mas aí existe um outro desenvolvimento que eu já comecei a falar e que ele é muito pouco menos conhecido, mas também que se dá nesse mesmo período, que é o fato de que as mulheres brasileiras descobrem o misoprostol também aí no fim dos anos 80 e início dos anos 90. O misoprostol, o Citotec, é um medicamento produzido por uma empresa, por uma indústria farmacêutica estadunidense, a Searle Company, distribuído em toda a América Latina nos anos 80 para tratamento de úlcera gástrica. Só que a embalagem do Citotec tinha um desenhozinho de uma mulher grávida com um risco cortado, assim, né, proibido para mulheres grávidas. Então, as mulheres com gravidez indesejada olham para aquilo e falam, mas por que isso aqui está proibido? Né? Então, vamos experimentar com esse negócio. E os vendedores de farmácias também começam a dar informações e a pensar as estratégias. Só que naquele contexto, porque era um medicamento para úlcera gástrica, ele era liberado, você comprava o medicamento, muitas vezes, até sem receita, né? E era muito de fácil acesso. Essa informação de que o misoprostol é um medicamento que tem capacidade de produzir contrações, de sangramento, né, e semelhantes ao do aborto espontâneo, ela começa a circular, né, no Brasil e do Brasil para as fronteiras da América Latina e do Caribe, assim, né? Então é algo que vai acontecer aí em todo o continente. Mas, no Brasil, a gente tem um movimento que é muito sério e que eu acho que passou muito despercebido pelos movimentos feministas, pelos grupos feministas que estavam lutando pela justiça reprodutiva naquele contexto. Que o que acontece no Brasil aí nos anos 90? Primeiro, a gente tem estudos que começam a ser feitos por pesquisadores brasileiros associando o uso do misoprostol na gravidez com malformação fetal. Então, eles começam a fazer estudos que são extremamente questionáveis, tanto do ponto de vista ético, mas também do ponto de vista da metodologia científica que era utilizado, que eram de mulheres que chegavam em situação, mulheres que tentavam abortar e chegavam ao serviço de saúde, dizem que teriam usado Citotec, alguns fetos nascendo com malformação fetal, e aí esses pesquisadores dizem, é porque ela usou o Citotec, e aí deu uma malformação fetal, e aí uma associação, como se de verdade não tivesse várias outras aí variáveis, né, que pudessem ter sido a causa da malformação fetal. E se começam a publicar esses estudos dúbios, tanto aqui no Brasil como em revistas internacionais, que aí a mídia começa a reverberar essa coisa. Então, se a gente olha, eu fiz uma pesquisa recente em que eu estava olhando as manchetes do jornal O Globo e da Folha de São Paulo, dos anos 90, é impressionante, assim, a quantidade que tinha de manchete de medicamento abortivo vendido ilegalmente no Brasil causa malformação fetal, medicamento abortivo mata mulheres, medicamento abortivo e etc. Então, você tem toda a mídia, né, dizendo que esse medicamento causa malformação fetal, que o medicamento é um medicamento usado para aborto ilegal, e aí com a reestruturação do Serviço de Vigilância Sanitária no Brasil, a gente tem a edição de uma portaria em 1998, que vai regular todas as substâncias sujeitas a controle especial, que são substâncias, então, que têm uma regulamentação extremamente complexa para que se tenha acesso a essas substâncias. E são substâncias as mais diversas, né, uma lista de acho que umas 300 substâncias. E dentre essas substâncias, então, foi colocado o misoprostol. O que significa o misoprostol estar nessa lista aí da Anvisa, da portaria 344, né? Significa que o misoprostol, ele não pode circular fora das instituições autorizadas para terem acesso ao misoprostol. Ou seja, o misoprostol é altamente regulado, que existe apenas hoje uma indústria farmacêutica que produz a versão brasileira do misoprostol, que é o Prostocus. Só ela é autorizada para produzir e dispensar aqui no Brasil, né, e comercializar aqui no Brasil. Ela vende diretamente para o governo federal, que então faz a dispensação para todo o país, para os serviços, para os hospitais e estabelecimentos de saúde previamente autorizados para fazê-lo. E aí o uso do misoprostol tem que
se dá no estabelecimento hospitalar sob uma vigilância brutal e permanente de profissionais de saúde. Então, acesso ao misoprostol no mercado informal, ele se dá, como a Patrícia estava dizendo, de uma forma clandestina, né, e completamente desregulamentada, mas o grande problema para mim, assim, isso que é a questão, assim, fundamental, é que a comercialização, a distribuição, o uso do misoprostol nesse mercado informal, ele normalmente é associado a um crime seríssimo contra a saúde pública, que é um crime que tem pena mínima de 10 anos a 15 anos de pena privativa de liberdade e que é considerado um crime hediondo. Então, a gente teve aí uma mudança regulatória tremenda, né, com relação a essa inovação tecnológica maravilhosa, que acontece aí no final dos anos 90, mas que acontece assim, debaixo do radar, passa despercebida, e assim, as coisas continuam rolando, e a gente não percebe assim, o que aquilo ali vai significar depois, mais para frente, assim, quais são as barreiras que isso vai colocar em termos de acesso ao aborto seguro, eficaz, mas o aborto autônomo também, né, o aborto autogestionado. Então, aí a gente tem esses inúmeros eventos aí acontecendo nos anos 90, né? Essa passagem do paradigma de controle populacional para o paradigma dos direitos sexuais e reprodutivos, reconhecimento do problema do aborto inseguro como uma questão de saúde pública, a estruturação do serviço de aborto legal no Brasil, descobrimento do misoprostol pelas mulheres brasileiras, mas um severo controle regulatório imposto ao misoprostol, e aí o início das primeiras investigações científicas que vão mostrar como que o misoprostol é esse medicamento, assim, fundamental para a vida reprodutiva das pessoas. Nos anos 2000, o que a gente vai ver é que os órgãos internacionais, esses organismos internacionais de direitos humanos, eles começam a consolidar um novo paradigma em relação ao aborto, que vão tratar o aborto como uma questão de direitos. Não existe ainda nenhuma comunicação, né, nenhum reconhecimento formal de que o aborto em si é um direito, mas o que se começa a fazer é associar o aborto a uma série de direitos humanos e que antes não eram associados. Então, a gente vai pensar, então, aí o aborto ele vai começar a ser interpretado à luz do direito à vida, do direito à saúde, do direito à não discriminação, do direito à não estigmatização, do direito à igualdade. E aí, os órgãos de direitos humanos, eles vão começar a apontar quais são as obrigações jurídicas dos estados de proteger esses outros direitos que estão associadas, então, à necessidade de prevenir o aborto inseguro e garantir informação para as pessoas, para que elas possam, então, não sofrer os danos decorrentes do aborto inseguro. E aí, vários desses danos, né, começam a ser reconhecidos nessas decisões internacionais, assim, é um movimento muito, muito incrível mesmo, assim, porque em um curto espaço de tempo se começa a reconhecer, né, o estigma, a desigualdade social, o tratamento cruel e degradante e desumano, a tortura, a quebra do devido processo legal, a violação da privacidade, da intimidade, todos esses como danos que estão associados ao aborto inseguro, mas também à criminalização do aborto. Então, o que se tem aí nesse momento é uma chamada dos organismos internacionais para que os estados descriminalizem o aborto, para que os estados, então, eles rechassem a lei penal. Mas aí eu queria só pontuar que ainda assim a gente não tem um reconhecimento de que o aborto seja um direito. O que se tem um reconhecimento é da injustiça da criminalização do aborto e da violação de direitos decorrentes da criminalização do aborto, mas o aborto em si, como um direito, não é reconhecido ainda nesse momento. No Brasil, a gente também tem uma mudança de paradigma, eu acho, com o estabelecimento do serviço de aborto legal. A gente começa, então, a falar de exigência de tratamento digno e humano, a gente começa a ter, então, as primeiras orientações, primeiro emitidas por unidades hospitalares, mais à frente por guias, por organizações profissionais.
e finalmente em 2005 a norma técnica de atenção humanizada ao abortamento. Então a gente começa a falar de tratamento digno, de tratamento humano, né, de aborto como esse serviço, como essa atenção a uma saúde humanizada, né, de cuidado, e eu acho que essa é uma virada muito importante, E aí, nesse mesmo período, a gente começa a ter uma movimentação do feminismo brasileiro de buscar o sistema judiciário para tentar, então, alterar as leis injustas sobre aborto no Brasil. E aí que a gente vai ter o primeiro caso, que é um dos casos que a Patrícia mencionou, que é a ação de descumprimento de preceito fundamental, que foi ajuizada no STF, para reconhecer que a impossibilidade de mulheres com uma gestação de feto anencefálico, o fato delas não poderem, né, interromper essa gestação, é uma injustiça e viola uma série de direitos garantidos por elas na nossa Constituição. Mais uma vez, e eu vou insistir nisso, a gente não tem aí a defesa do direito ao aborto como um direito em si, mas na verdade, a ideia de que a criminalização do aborto nessa situação viola uma série de direitos que a gente tem na Constituição. Mas não é que o aborto em si seja um direito, né? E aí eu queria apontar para uma outra coisa que está acontecendo aí abaixo do radar, porque essas são as coisas públicas que a gente consegue visualizar e as quais a gente discute, que a gente fala, né? E aí algo também fenomenal está acontecendo aí e que muita gente não está vendo e não está se dando conta, né? Enquanto essas mudanças aconteciam nos sistemas formais, tanto do direito quanto da saúde, a gente tem organizações feministas que, se apropriando, primeiro, do conhecimento que foram as mulheres brasileiras que produziram sobre o misoprostol, mas também da ideia de que a gente tem um direito fundamental garantido, não só pelas convenções e tratados internacionais, mas também pela maior parte das constituições dos países democráticos, que é o direito à informação. Então, essas organizações feministas, elas associam essas duas coisas, o direito à informação com a informação sobre o misoprostol, e elas começam, então, a disseminar essa informação, se aproveitando do fato de que o misoprostol, na maior parte dos países, ele está regulamentado ou para uso para tratamento de hemorragia pós-parto, ou ele continua sendo também autorizado para uso para tratamento de úlcera gástrica. E ele está facilmente acessível aí nas farmácias, na maior parte dos países. Então, se aproveitando dessa série de circunstâncias benéficas, as feministas elas começam, então, a criar redes de acompanhamento de mulheres, elas começam a criar hotlines, né, linhas telefônicas. Agora, mais em que a gente está nesse mundo, mais depois que apareceram os telefones, né, com internet, os apps e as mensagens de rede social, né, e vão disseminar essa informação e esse conhecimento, né. Hoje em dia, isso tem já mais de uma década, né, e aí é muito interessante ver como que mais uma vez, assim, a gente percebe os estudos de saúde pública correndo atrás dessas experiências que se deram na informalidade, né, na vivência cotidiana, nessa prática ativista, para capturar o que é que elas fizeram, ou seja, os sistemas formais aprendendo dessas experiências ativistas que acontecem no cotidiano, dessas micro-experiências aí de mudanças, assim. Então, é muito interessante ver isso. E essa movimentação, em relação a isso, né, que vão se chamar de aborto autônomo ou aborto autogestionado, ela surgiu no contexto, então, da clandestinidade, da informalidade, mas hoje ela vem ganhando cada vez mais espaço e legitimidade e adesão nas instituições formais. Então, a gente está experimentando uma mudança paradigmática na provisão de serviços de saúde sexual e reprodutiva, e especialmente do aborto no mundo. A gente observa uma passagem de modelos mais medicalizados e modelos cirúrgicos, né,
para modelos em que existe uma maior participação da pessoa gestante, em que existe uma maior autonomia da pessoa gestante, em que ela é sujeitativa do seu processo de abortamento, né? E é muito interessante ver que nesse ano, por exemplo, de 2020, um dos lemas, né, das campanhas por abortamento seguro que se fez internacionalmente é a ideia de que aborto é autocuidado. Então, isso vem sendo, essa ideia de que aborto é autocuidado, ela vem sendo disseminada, né, por vários círculos ativistas. E isso mostra, eu acho que uma das coisas que a Patrícia estava apontando já, né, dessa mudança do modelo, assim, da ideia de que então, aborto não é um mal a ser evitado, mas que aborto é um cuidado. E não é um cuidado que também você recebe do outro, mas é um cuidado que você tem consigo mesma, né? Com o seu corpo, com o seu processo reprodutivo, com a sua vida, com o que você quer para você, assim, com o seu projeto de vida. Então, acho que isso é muito, muito interessante perceber como é que a gente tem essa mudança, que para mim é uma mudança radical, assim, revolucionária, de pensar que nesse curto espaço de tempo, se a gente pensa de 1990 para 2020, do ponto de vista histórico, isso é um espaço de tempo muito curto, né? Como é que a gente muda de um contexto em que você tem o consenso de Cairo aí, que era algo muito mínimo, que aborto é um mal a ser evitado, para esse lema mundial hoje compartilhado, né, de que aborto é autocuidado. Acho que é muito potente ver essa transformação. E essa transição... Mari, Oi. 20 minutos mais, tá? Tá bom, ótimo, obrigada. E essa transição, ela também a gente observa a partir de guias, né, e orientações da própria Organização Mundial de Saúde. E aí eu queria citar mais uma aqui, além das que a Patrícia já citou, que é uma guia lançada pela OMS no ano passado, em 2019, que é a guia de intervenções em autocuidado para a saúde sexual e reprodutiva. Então, é uma guia, esse é o primeiro documento desse tipo, não há qualquer orientação semelhante anterior, seja nacional ou regional, sobre autocuidado na área da saúde sexual e reprodutiva, e a OMS, ela vê as intervenções de autocuidado como uma oportunidade para ampliar a autonomia individual. Mas, ao mesmo tempo, essas intervenções de autocuidado, elas não significam menos Estado ou menos responsabilidade pública, né, do sistema de saúde pela provisão de serviços. O que elas significam é a possibilidade das pessoas participarem ativamente no processo de seu tratamento e das suas condições de saúde. Então, a gente muda daquela visão, daquela perspectiva de que provimento de saúde é algo em que a pessoa ela é um objeto, né, a ser cuidado pelo profissional de saúde, e ela passa a ser uma atriz, né, principal naquele processo. Ela não é mais simplesmente uma coadjuvante que vai aparecer e o corpo dela vai ser objeto do processo de medicalização. Então, acho que essa ideia do autocuidar, ela vai nessa linha da desmedicalização. E o autocuidado, ele está fundado nos princípios dos direitos humanos, da ética e da igualdade de gênero, né? Ele é centrado na pessoa, e ele ser centrado na pessoa, para mim também eu não consigo ler isso como sendo algo individualista, mas muito pelo contrário, assim, pensar que o autocuidado é centrado na pessoa significa que a gente vai levar em consideração sempre as características de cada pessoa, os seus desejos, a sua situação e o ambiente em que essa pessoa vive, inclusive as desigualdades, né, o racismo estrutural, as barreiras e as restrições que são impostas para cada pessoa individualmente no processo de tomar de decisão da sua vida reprodutiva. E aí essa abordagem ela ganhou ainda mais força e legitimidade com a pandemia, né, com o contexto da Covid-19. O que é interessante é que, diante da dificuldade do sistema de saúde responderem a todas as demandas impostas pela pandemia, em vários países a gente teve a mudança, né, de acesso, do serviço de acesso ao aborto para a telesaúde ou para a telemedicina. E aí a gente pode citar vários exemplos, né? Reino Unido, a França, Moldova, a Austrália, o Nepal, a Colômbia, nossa vizinha, o Canadá, alguns deles que já vinham implementando antes e outros que foi justamente a pandemia que impulsionou esse processo, então, de mudança para o sistema de telesaúde ou telemedicina. Então, esse momento atual, ele é um momento de mudança paradigmática, eu acho, para se pensar, então,
o enquadramento do aborto como um direito humano, assim, porque eu acho que quando a gente começa a falar, então, do aborto como um autocuidado, como um aborto como exercício dessa autonomia, né, e para mim é muito interessante que a gente vê que duas pautas aí, elas passam a ser aliadas, e essa é uma mudança, acho que histórica fundamental também, assim, que é uma virada quando o aborto era só tratado como um problema de saúde, porque quando o aborto era tratado como um problema de saúde, a gente ainda ficava muito vinculada com a questão da medicalização, ainda eram muito os profissionais de saúde os protagonistas do processo. Quando a gente passa a falar de aborto como um autocuidado, a gente vai ter uma demanda de descriminalização com desmedicalização, né? E a desmedicalização é uma demanda histórica dos movimentos feministas, é uma demanda histórica dos movimentos de pessoas de gênero não conforme, e acho que é brilhante, assim, a possibilidade da gente unir essas pautas nesse contexto. No Brasil, o período contemporâneo ele também foi marcado por alguns avanços, né? Em novembro de 2016, a gente teve julgamento de um habeas corpus, que inclusive alguém mencionou aí no chat, um período antes, quando a Patrícia estava falando, o habeas corpus 124.306, que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da criminalização da interrupção voluntária até o 3º mês de gestação. Então, esse caso, como é um caso específico, só vale para aquele caso, mas eu acho que já anuncia aí, né, a possibilidade, pelo menos de alguns ministros, né, aderirem à tese de que é inconstitucional a criminalização do aborto até o 3º mês. Em 2017, houve o ajuizamento de uma segunda ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 442, que pede a descriminalização do aborto, né, que pede o reconhecimento de que a criminalização viola uma série de direitos até as 12 primeiras semanas de gestação, e houve um momento muito bonito, que foi o momento das audiências públicas em 2018, né? 2018, e que foi um momento super bonito, um festival pela vida das mulheres que aconteceu, né, ali fora do STF, a audiência no STF, as falas, eu acho que foi um momento histórico. Em 2018, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu uma outra decisão, que eu acho que é uma decisão fundamental e que a gente precisa sempre relembrar também, que é a decisão em que um caso de uma mulher que havia sido condenada por aborto, porque a médica dela a denunciou para a polícia, a condenação dessa mulher foi revertida porque o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu que aquela prova era uma prova ilegal, porque violava o direito ao sigilo médico, o direito à privacidade, o direito à intimidade. E o Tribunal de Justiça vai ainda mais longe para quase dizer assim, olha, se tem alguém que cometeu algum crime aqui, foi a médica que denunciou, e não a mulher que abortou. Então, acho que é uma decisão assim, muito paradigmática também, né, uma decisão muito importante da gente pensar. Mas também a gente está vivendo retrocessos muito sérios, né? Acho que a gente teve todos esses avanços aí até 2018, que foi o último ano que eu citei, mas de 2 anos para cá a coisa vem degringolando, né? Então a gente vê casos recentes de negação de acesso ao aborto legal para crianças e adolescentes vítimas de estupro, né? Eles dão uma evidência de o quão longe os grupos antidireito podem chegar na imposição de dor e sofrimento a vítimas e familiares. Acho que é muito sério. O Ministério da Saúde, por meio da portaria 2561, agora de 2020, restringe o acesso ao aborto legal ao exigir que o profissional de saúde notifique a polícia da ocorrência do crime de estupro, violando, então, o direito da vítima à intimidade, à privacidade e ao sigilo médico. E diante desses retrocessos, a questão que eu me coloco, assim, é um pouco uma provocação para a gente poder pensar, assim, quais são os caminhos que a gente quer seguir, né, quais são as portas que a gente pode abrir para o futuro, é pensar que as mulheres e as pessoas com útero brasileiras se veem impedidas de exercer aquela que tem sido uma estratégia muito potente em outros lugares do mundo que eu mencionava, que é essa estratégia da ação direta do abortamento seguro com medicamentos no setor informal, na clandestinidade. E por que se veem impedidas disso? Porque a nossa legislação penal de controle do misoprostol, ela não tem comparação. É a legislação mais severa que existe, sabe, em todo mundo, né, esse controle que é das mais restritivas. E isso limita as nossas possibilidades de avançar
para essa que eu estou chamando dessa terceira era do aborto, de se pensar o aborto como autocuidado. Né, que é uma era marcada pelos valores de cuidado feminista, pelos valores do autocuidado, da autogestão, da autonomia e da desmedicalização. Então, eu queria terminar com uma nota mais otimista. E eu acho que o futuro do aborto livre no Brasil, ele não está nos juízes, ele não está nos promotores, ele não está nos tribunais, assim. Eu acho que nem no legislativo, né? Eu acho que o futuro do aborto livre no Brasil, ele está nas lutas que reivindicam para cada um e cada uma de nós os meios de reprodução, né? Tem um texto muito bacana que discute o coletivo Jane de Chicago e que chama e fala, né? O título do texto é Retomando os Meios de Reprodução, assim, né? Então, eu acho que a gente precisa reivindicar e retomar os meios de reprodução, né? A misoprostol é um deles. E para mim, são essas lutas que vão criar um novo direito, a partir da experiência concreta das pessoas, que, apesar dos juízes, promotores, das polícias e dos fundamentalistas, né, mobilizam redes de solidariedade e de acompanhamento e garantem hoje que o aborto seja, apesar de ilegal, né, ele seja o que ele deve ser, um ato de cuidado, sem estigma, seguro e com dignidade. Era isso que eu tinha para compartilhar e fico aí esperando as perguntas. Obrigada, gente. Ai, Mariana, você é demais. Ela consegue, né, gente, traduzir as coisas de um jeito impressionante. Até a DPF dá para entender. Mas, pois é, vou até começar por isso, assim, que o coletivo Jane é um coletivo de Boston, eu acho que começou em Boston, assim como o coletivo feminista de Boston de saúde, enfim, lá ali é um lugarzinho especial. Jane é o nome da pessoa que atendia o telefone da linha, né, onde as mulheres ligavam para pedir ajuda, então todo mundo com quem estava no telefone era Jane. Então, alguém ligava, era o meu plantão, eu era Jane, né? E ficou o nome do coletivo. E depois que o aborto foi descriminalizado nesse estado, a Jane continuou, justamente porque tinha esse viés politizado e feminista muito forte que não conversava com o Estado, né? Então, para a gente ver que muita coisa tem que ser desconstruída e reconstruída com as nossas mãos mesmo, né? É um desafio. O pessoal estava até aqui comentando no chat, né? Para quem que é esse autocuidado, né? Tem as mulheres que não vão acessar isso, né? Então, justamente esse assunto, esse ponto do assunto é muito importante, né? Que existem realidades muito diferentes, né? Outra coisa que eu queria comentar também é essa estigmatização do abortamento seguro, clandestino, né? Que a gente tem acesso a uma medicação que é utilizada em todos os serviços de saúde legal no mundo inteiro, inclusive no Brasil, no serviço de aborto seguro, legal e gratuito no SUS, que é o misoprostol, que é a mesma medicação que é utilizada, por exemplo, para a indução de um parto que precisa que o bebê nasça logo, ou um parto de um bebê que é um óbito fetal. Então, é utilizado misoprostol, também como uma medicação de segunda opção para hemorragia pós-parto, né? E alguém falou ali de parto domiciliar, alguma coisa assim, que deveríamos ter também nós, parteiras domiciliares, acesso a essa medicação em casos de real necessidade, que a ocitocina não funciona. Então, assim, estamos sendo privadas de cuidar das pessoas corretamente por uma legislação com uma coisa muito absurda, que é a questão com misoprostol, né? Porque até, Mari, não sei se existe, se você sabe, se você quiser falar, se existem outras medicações nessa situação, porque é absurdo, né? O que nós vivemos com
com essa medicação específica, né?